Terceiro tema, aprendendo com a dor. Toda dor é um convite para amadurecermos, para nos conhecermos melhor. Fazemos um balanço dos nossos valores, uma mudança de rota, uma visão de realidade diferente, uma nova oportunidade de crescermos como seres humanos. A dor chega, às vezes previsível, às vezes inesperada, e somos convidados para o desafio de passar pela dor, e muitos de nós não vemos emocionalmente um respaldo, um preparo para passarmos por certas experiências. Muitas culturas, como acontece com a nossa, não nos educou para entender a morte como parte da vida. Apesar de todos sabermos que acontecerá, preferimos não pensar nisso e automaticamente não validar essa experiência como parte da existência humana. Muitos, devido ao seu contexto religioso ou cultural, interiorizou a morte como um castigo divino. Quem já não falou, já não escutou. O que eu fiz para merecer isso? Porque Deus fez isso comigo? Isso é injusto, porque Ele levou o meu amor, Ele era tão bom, Ele foi tão jovem, Ele era tudo para mim. Então as pessoas muitas vezes também não sabem lidar e nos dizem: você vai superar, o tempo vai passar e vai ficar tudo bem, aceita a vontade de Deus. Então, nós que vivemos essa partida do ente querido, entendemos que para ficarmos bem temos que superar a dor da morte, que até então a gente acreditava ser um castigo, uma injustiça, uma fatalidade. Como fazer isso, né? Como aceitar uma coisa que nós não entendemos? Então, na minha experiência, eu vivi uma bagunça emocional. Essa bagunça ficou enorme diante dessa dor. E como muitos de vocês, imagino, eu perdi o rumo, me faltou o chão, a identidade, o sentido, eu fiquei com um vazio, um buraco aqui no peito. Eu questionei a justiça divina, para quê? Né? Tudo virou de perna para o ar, de ponta cabeça na minha vida. Me senti sem saber como superar essa dor, que todo mundo dizia que um dia eu ia superar. Com o tempo, vai nos ajudar a superar? E iniciei essa autocobrança, eu vou dizer assim, né? Ficando rodando nesses círculos, né? Engolindo um pouco da dor, que o outro já não está, de repente, motivado a te ouvir mais tanto. Então, dentro de mim havia uma grande preocupação se o outro teria paciência de me ouvir. E talvez ele também não sabe lidar com as dores dele. Talvez ele nunca tenha passado o que eu passei. Mas talvez, imaginando, ele também não soubesse. Então acaba que falta recurso para esse entendimento nosso. Quando isso acontece, e nós acabamos muitas vezes, nessa falta de recurso emocional, somatizando certos sintomas que vão se transformando em doenças psíquicas e físicas durante esse período, essa trajetória. Muitos desenvolvem a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno da ansiedade, vários tipos de fobias de medo, alguns fazem o isolamento, né? Entram numa certa paralisia emocional e vários outros sintomas que a gente acaba desenvolvendo em função desse sentimento de não saber como lidar. Aí nesse período, eu comecei a compreender que existia uma diferença entre a dor e o sofrimento. Isso hoje para mim é absolutamente claro, né? Eu entendo que há essa diferença. A dor é uma experiência real, que nós somos acometidos, nós passamos por ela, né? Há um evento, um acidente, uma doença e o ente querido partiu. Esse evento, essa dor é um evento real. O sofrimento já é a não aceitação dessa experiência que a gente passou. Então a gente entra como eu não quero passar, eu não aceito.
Então, dessa forma, nós ficamos o quê? Apegados à dor, apegados a não aceitar, né? E ao invés de ganharmos experiência, maturidade, fomos lidando com isso que a vida nos traz, né? Ampliando o nosso conhecimento através dessa dor, nós vamos o quê? Nos arrastando, né? E eu chamava de limbo. Por quê? Porque a gente não vê uma visão de saída. É um redemoinho que não tem saída. Então a gente fica acometido por esse sofrimento de não querer que essa realidade seja uma realidade, apesar dela já ser. Então aí só nos resta o quê? A amargura, a medicação, a busca, né, dos vícios, vamos beber, vamos nos drogar, alguns a agressividade, a revolta, a autodestruição, passando a nos cuidar super mal e tantas outras consequências que o sofrimento pode gerar como uma válvula de escape. Então o sofrimento se instala como um vírus, né? E quando tentamos lutar contra essa realidade, acreditando que se eu não aceitar muda alguma coisa, a gente sofre mais. Porque eu vou lutar acreditando que eu vou mudar, mas não consigo mudar essa realidade, né? Então posso deixar desta forma, através desse sofrimento, que a vítima venha fazer parte, comece a crescer dentro de mim. Porque isso não é justo, e isso vai o quê? Me distanciar dos outros. Eu vou começar a olhar para as pessoas e falar, por que ele não teve isso? Por que ele é um privilegiado, né? E isso vai o quê? Começar a atrapalhar minhas relações, né? Vai gerar mais distanciamento, mais isolamento, e isso vai impor para mim mais sofrimento. Então o sofrimento pode nos levar também a muitas culpas, né? Se eu continuar nessa mesma desenrolar dentro desse sentimento, né? As culpas, por exemplo, de se eu aceitar eu não estaria honrando meu amado, né? Como é que eu posso aceitar? Quem aceita, como é que eu vou aceitar? Eu não vou estar honrando meu amado aceitar isso, então eu tenho que não aceitar. Ou então a culpa de que eu poderia ter feito melhor, né? Eu mereço sofrer mesmo porque eu devia ter feito melhor, eu podia ter evitado, eu fui negligente, eu podia ter chegado a tempo, eu podia ter feito diferente, né? Outro tipo de sofrimento. A culpa, por exemplo, também de como é que eu posso ser feliz diante dessa perda, como é que eu posso ser feliz, né, se meu filho não está mais aqui, se minha mãe não está mais aqui, se meu esposo não está mais aqui, né? Talvez eu deveria, sim, era enlouquecer diante disso, né? Porque muitas pessoas diziam que eu iria enlouquecer. Se elas estivessem no meu lugar, elas iriam enlouquecer. Então, eu vivi nessa situação por um bom tempo, sentindo culpa, que eu nem sabia bem como resolver isso. Pensava no que os meus filhos pensariam vendo se eu fosse feliz, né? Depois de tudo que eles passaram. Será que era justo? Então, durante esse caminho, algo, né, me fez meditar. Será que ao invés de buscar a superação tão almejada, né, que todos acham que eu devia ter, para que a dor passe, eu não deveria então buscar aprender, compreender, né, como eu vou lidar e não mais tentar encontrar respostas, mas no sentido do como eu vou aprender com essa dor, como é que isso vai me tornar uma pessoa diferente, né? Eu fiquei muito tempo na fase da busca do reequilíbrio, então eu achava que minha vida tinha virado um caos e eu tinha desequilibrado. Então o que eu tinha que fazer era me reequilibrar para não enlouquecer, me reequilibrar para não cair num vício, para não utilizar das medicações, né? Para não ficar agressiva, desagradável e me afastar das pessoas. Então eu ficava tentando atravessar de volta essa ponte do sofrimento para entender essa dor. Eu achava equivocadamente que o propósito da minha dor era achar o meu reequilíbrio. Então eu havia tido essa dor, agora eu preciso o quê? Me reequilibrar. Então eu fiquei buscando inúmeras alternativas para me reequilibrar, para encontrar esse equilíbrio, achando que esse era o propósito de tudo. Esse período ele foi muito útil, eu tenho que dizer, nessa busca. Eu estudei várias coisas, eu me envolvi em várias formas, eu fiz terapia, eu usei homeopatia, eu usei recursos maravilhosos. Mas eu entendi
que não era este o foco do aprendizado. Então, eu me coloquei assim nessa situação. Eu quero entender o sentido positivo que essa dor tem na minha vida. Eu já havia conhecido todos os sentimentos negativos e confesso que não tinha nada de proveitoso neles, né? Você se sentir culpada, se sentir vitimada, ficar chateada, nada disso sai do lugar. Então eu me envolvi num desejo de entrega ao divino, ao universo, a Deus. Pedi muito a Deus, porque eu sempre acreditei que Deus cuidava muito bem de mim, de todos nós, e que agora eu estava lá, confiante nessa resposta, né? E Deus se utilizou de um amigo meu, logo no início, que me deu essa resposta, e eu me reconectei com isso. Através de uma carta, ele me escreveu que o que eu estava passando era o despertar do meu coração generoso. Quando eu reli isso um tempo depois, que infelizmente eu não tenho mais essa carta, não sei o que houve nas inúmeras mudanças, eu entendi que não havia nada a ser superado. A dor não me trazia uma proposta de superação, a dor me trazia uma proposta de transformação, de ação, de qualificação, de despertar, de iniciar uma jornada com outra visão. Então, superação era algo que eu só tinha que reequilibrar, mas ação, uma proposta de transformação, de despertar, vixe, era uma jornada. Então, quando eu entendi isso, eu comecei esse trabalho efetivo, focada em encontrar alternativas para eu aprender a acolher a mim mesma, acolher ao próximo e redesenhar a minha história. Na minha experiência, meus amores, após a consciência do meu propósito, do qual era o aprendizado, eu nunca mais senti o sofrimento das perdas, e sim a dor da saudade e tudo que eu gostaria de ter vivido com eles. E isso nós vamos discutir num próximo tema.